Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu lembro o seguinte, que daqui, dessa esquina aqui, para lá tudo já era mato, no caso, né? Mata baixa assim, né? Mas tudo era mato. Agora é o seguinte, a gente morava na chácara, que é a chácara Santo André, que por sinal tem o nome de Santo André, meu pai chamava André, né? Então a gente morava lá no fundo e para vir aqui para a cidade, tinha uma estrada que vinha de lá da chácara, mas saía lá embaixo, pegava a rua Cuiabá ali, né? E para subir aqui, rocha ali, ficava mais longe. Aí eu e meus irmãos, mais meus irmãos, porque eu era mais novo na época, né? Fizeram uma picada, vamos dizer uma estradinha, reto até sair lá na chácara. No caso, passava bem por dentro do hospital, no caso, não existia hospital, né? Mas passava no meio onde é o hospital evangélico ali, sabe? Com os anos que começou a fazer o hospital. Então a gente eu vinha no colégio, que era lá na ponta da rua Marcelino Pires, que era a Casa Branca que chamava, o colégio. Naquele tempo não falava colégio, falava escola no caso, né? E eu passava aí e depois um dia tinha um homem fechando uma quadra ali, que passava bem no meio da nossa estrada, da picadinha que a gente fez ali, sabe? E era o Tito Melo fechando, sabe? Ele pegou para fazer de balaúço, fechar a quadra. Aí ele me chamou, se eu não ajudava ele a trabalhar ali, né? Eu falei, olha, eu preciso falar com meu pai. Ele falou, então você fala com seu pai e se ele deixar, você vem trabalhar comigo. Aí eu ainda falei para ele, mas só na parte da tarde, porque eu vou num colégio e saio de lá ao meio-dia, no caso, né? Aí ele falou, não, pode ir. E eu vim trabalhar. Então eu ajudei ele, assim, muitos dias, ele segurando as balaúços para ele pregar, sabe? Porque eu era pequeno, sabe? Então eu ajudei ele ali. Isso aí que me gravou muito. Inclusive essa praça aqui é onde a gente catava guavira, aqui a Praça Mário Correia, que em frente ao hospital. Eu lembro da Escilda de Barros, era a minha primeira professora. Inclusive, depois foi embora, foi para Campo Grande. E a dona Tunica também foi minha professora, do 2º ano, no caso. Depois, 4º ano, eu lembro que foi a dona Sinhá Câmara, que aí já a escola era aqui, onde hoje é o Banco do Brasil. E ele veio de lá, minha mãe veio também, inclusive solteiro, os dois novos. Vieram muitas famílias, sabe? Mas levaram, se não me engano, parece 3 meses de viagem. E ele chegou em Ponta Porã, lá ele morou 2 anos lá. Ele lá casou em Ponta Porã. Lá nasceu a primeira filha, morando no Paraguai. Ele morou 2 anos no Paraguai. Aí que de lá ele veio para o Iguaçu, uma fazenda aí. Dessa fazenda, ele comprou essa chácara aqui e veio aqui para Dourados. Olha, Dourados naquela época era... Inclusive, eu achava muito bom, sabe? Porque a gente saía toda noite, ele não tinha problema de ladrão, de assaltante, não tinha nada, sabe? Então você andava aí, tinha muitos amigos, não tinha problema nenhum. Eu achava muito bom, sabe? Inclusive achava melhor do que hoje. E hoje é muito perigoso hoje. Diversão era ir em baile, essas festinhas que saía, né? Antigamente
saía muito baile, nas casas mesmo, assim, sabe? Não existia asfalto, era muito barro, então você saía, mas enchia os calçados de barro, tudo, então era muito ruim. E quando não tinha barro, era muita poeira, né? Ele ficou na chácara, mas aí ele plantava, sabe? Mas não para negócio, mas para se manter, no caso, né? E ele plantava muito também, muita verdura. Ele tinha uma horta muito boa, muito grande, sabe? Então ele... E que a nossa chácara era uma chácara até... Não era grande, mas não era das pequenas também, tinha 29 hectares e meio. Então ele mexia com gado, com vaca de leite, essas coisas, sabe? Tinha um laranjal grande. Então essa é a vida dele. Aí ele pegou, vendeu para o Austrílio Ferreira de Souza, a chácara. Mas a gente ali da chácara tinha uma fazendinha daqui 12 quilômetros, que era de 430 hectares, onde mexia com, tinha gado também. São Luís Gonzaga. Pai e mãe são de lá. Aliás, o pai dele, já parece que ele não tinha mais pai, veio só a mãe. Agora da minha mãe veio pai e mãe. Inclusive morreram em Campo Grande. Meu avô, no caso, e minha avó. Estão em Campo Grande. 11 filhos, 5 homens e 6 mulheres. Eu tenho um irmão mais velho que foi servir no quartel, em Ponta Porã, mas ele seguiu carreira, ele já saiu do quartel já como oficial, sabe? E os outros sempre, mas todos serviram o exército. Dourados hoje, às vezes a gente sai em certos lugares que faz tempo que não vai, então eu fico até admirado. O Dourado está muito grande, demais de grande. Para começar eu trabalhei e ajudava meu pai, vamos dizer, na roça no caso, né? Mas depois, com mais ou menos 16, 17 anos, aí vim trabalhar, trabalhava no comércio, no caso, empregado, com meu cunhado Jonas Dourado, trabalhava com ele. Aí eu fui para Ponta Porã, que eu servi o exército lá. Lá eu fiquei 1 ano, no caso. Aí quando voltei, ainda trabalhei com ele aí. Mas depois eu comprei um carro e comecei a trabalhar na praça como taxista. Foi mais ou menos em 1956. Eu fui quase dos primeiros, se não me engano só tinha 3. E era eu, e ainda com pé de bode. O carro era pé de bode. Tinha o finado Arancíbio Stein também, que tinha um carrinho. E tinha o Adalberto, que por sinal eu não lembro o sobrenome dele. Sei que tinha o Zé do Orcalino também, que tinha um pé de bode. Então, inclusive eu comecei naquele ponto que hoje que vai para Itaporã ali, não existia nada ali, eu encostei o pé de bode ali, no fim se formou aquele ponto ali, mas eu ficava sozinho ali, com o pé de bode ali. Tinha muita charrete, né? Depois, com o tempo, acabou a charrete e tal. Passei para Jeep, de Jeep passei para o Volks, que tinha o Fusca naquela época, era muito bom para trabalhar. Comprei um carro em São Paulo também, que fazia o aeroporto aí, sabe? Tempo do Araujinho. Casei, já fui mexer com serraria. Uma serraria que tinha do Zadias aqui para baixo do hospital. Inclusive eu e o finado Leonardo, que era casado com a tia da Vilda, sabe? A gente era sócio na serraria. Mas passou uns tempos, aí queimou a serraria, pegou fogo e tal, e sei que acabamos vendendo, sabe? Depois fui trabalhar com a churrascaria, onde é aquele prédio Dinho ali, né? O Manuel Português tinha uma churrascaria e nós compramos dele, eu e meu irmão, então nós trabalhamos uma porção de tempo ali, né? Eu primeiro agradeço a Deus por
ter já essa idade e tô bem de saúde e tô vivo, né? Acho o seguinte, que a pessoa tem que procurar andar direito, não fazer sujeira, não roubar, como tem muito ladrãozinho por aí, né? Procurar andar direito. Pessoa que anda direito, ele tem tudo na vida. Mas quem não anda direito, que não é honesto, ele não vai assim muito longe. Vive muito, mas, aliás, vive como quer, mas vive pouco. É um apelido desde criança que ele tem, mas não era sobrenome não, era apelido de Picunta. Mas não é sobrenome não, apelido de casa mesmo, de criança. Conhecido como André Picunta, mas porque o nome dele é André Gomes Brandão, né? Tinha um irmão dele também. Esse irmão ficou na fazenda, depois do Rio Dourado, tinha um senhor que tinha fazenda, muita fazenda, até Ponta Porã quase era, esqueci o nome, ele morou nessa fazenda há muitos anos, sabe? Depois que ele mudou para Laguna Carapã, e lá ele pôs um comérciozinho lá, acabou morrendo lá, mas tem vários filhos também dele. Foi por intermédio do Dr. Camilo que levou ele, acho que era na prefeitura, ou não sei onde, que deu esse terreno para ele. Mas para ele construir, para formar a cidade logo, mas ele precisava de um arame. Ele desceu um pouco e foi num conhecido dele, não sei quem que era, e trocou de uma bola de arame o terreno. Inclusive, ele comprou ali onde hoje é ferragista, comprou do Lau Caetano por 200, mas achou um que deu 210 e ele vendeu na hora. Então, se tivesse aquilo ali hoje vale muito dinheiro, né? Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.